Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez, nessa terça-feira da Semana Santa, dia 7 de abril de 2020. Já vou pedindo a você que deixe o seu like, o seu gostei, também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, seus grupos, nas suas redes sociais, aqui através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube e tantos outros meios. Precisamos chegar até as casas dos filhos de Deus para que essa palavra faça surtir efeito da graça que Deus quer trazer para nós durante todo esse dia de hoje, durante essa Semana Santa que nós já estamos vivendo. O Evangelho de hoje, nessa terça-feira da Semana Santa, está em João capítulo 13, versículo do 21 ao 33, depois você vai até o 36 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão passado do molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou convosco. Vós me procureis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenha me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, com essa leitura de hoje, dessa terça-feira da Semana Santa, vem nos chamar a atenção para a maneira de nossa conduta. De ambas as formas, nós traímos Jesus. Hoje, nós vimos 2 discípulos de Jesus. De um lado, Judas, filho de Simão Iscariotes, e do outro lado, Simão Pedro, discípulo de Jesus, a quem o Senhor havia prometido a chave dos céus. Veja, Judas vai trair Jesus e Pedro
também vai trair de uma certa forma através de sua negação. Mas é importante ver nesses dois homens, nesses dois discípulos, o que produz a traição, o que produz o pecado quando nós reconhecemos ser esse pecado em nós. Judas não traiu Jesus, diz alguns teólogos, historiadores, por bel prazer, porque ele quisesse simplesmente trair. Mas a traição de Judas se dá no fato de ele confiar tanto em Deus a ponto de querer se colocar na frente dos planos de Deus. Jesus sabia, aliás, Judas sabia dos milagres que Jesus tinha feito. Ele presenciou tudo, ele era um discípulo de Jesus. E, no entanto, como ele via os milagres que Jesus fazia, como ele viu as curas que Jesus realizou, e por último agora, nesses dias que vocês acompanharam, ele ressuscitou Lázaro, diante de tudo isso, Judas não tinha dúvida, esse realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus estava com as conversas estranhas e Judas não quis ouvir essas conversas de Jesus. Judas não entendeu. Como que um homem que é o Filho de Deus, e ele sabia disso, agora falava de cruz, falava de morte? Então Judas pensou consigo mesmo: bom, eu vou provocar para que o exército de Deus intervenha e ele se rebele e aí o reino aconteça. Muitas vezes também nós agimos assim também como Judas. Nós, para querer fazer o reino de Deus crescer, terminamos traindo Jesus. Judas queria um reino. Ele acreditava até que talvez Jesus, depois que se rebelasse e o seu exército viesse e tomasse conta de tudo, então quem sabe ele, que já era hoje o tesoureiro do grupo, poderia alcançar lugar de destaque maior. Era uma forma de ele crescer. Judas não estava preocupado com aqueles 300 moedas de prata, porque naquela bolsa que ele carregava tinha até mais que isso. E se Jesus viesse a reinar, tomar o império de Roma, que era isso que eles acreditavam que o Messias viria fazer, era lutar contra o império humano, então ele teria um lugar, sim, por sua vez, de destaque e bem-sucedido. Mas Jesus, ele estava falando do reino dos céus, não o reino dos homens. Isso ele vai dizer nesses dias, através da leitura que nós vamos ouvir: o meu reino não é deste mundo. Judas não compreendeu isso. E por não compreender, querer fazer a seu modo, descumprindo os desígnios de Deus, ele também termina cumprindo o desígnio de Deus, que é levar a Jesus à morte e morte de cruz, como São Paulo vai nos dizer. Porém, o pecado de Judas não está nesse fato da traição. Porque muitas vezes alguém chega para mim e diz: diácono, mas Judas, ele era um discípulo e ele traiu, não é? Então, ele tinha que trair, tinha que ser assim, um dos discípulos tinha que trair, se não fosse ele, seria outro. Como que Jesus iria para a cruz? Sim, mas o que está aqui em nossa visão, em debate, o que está aqui para análise, não é o fato de Judas ter entregado Jesus, dele ter traído Jesus, mas sim o comportamento pós a traição. Pedro também questiona Jesus: Senhor, para onde tu vais? Eu quero ir agora, eu sou capaz de dar a minha vida também por ti. Do mesmo jeito que Judas, Pedro também quer se favorecer, um lugar de destaque no reino. Mas Pedro, ao contrário de Judas, entende que o reino não é neste mundo. O reino é o reino dos céus. E Jesus diz: tu vais também estar lá. E por que Jesus diz: tu vais estar no reino dos céus? Porque Pedro também vai trair, de um certo modo, Jesus, através da negação. Porém, duas coisas acontecem de modo diferente entre Judas e Pedro. É que Pedro, ele se arrepende e volta-se para o Senhor. Ele pede perdão amargamente pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua traição, pela sua negação. Enquanto que Judas, ao se descobrir um traidor, ao sentir na pele o vazio, ao sentir a angústia no coração por ter traído o Filho de Deus,
e vê Jesus caminhando para a cruz, surrado, Judas vai tomar uma decisão que não é louvável, porque não é uma decisão de um filho de Deus. Porque a decisão do filho de Deus é uma decisão de humilhação. Daquele que se curva diante de Deus, daquele que vai até Deus, que se coloca reconhecendo Deus como Senhor de sua vida. Otorgando o senhorio de Jesus, se reconhece pequeno, pecador. E na sua humildade, ao pedir perdão, você alcança essa graça do perdão. Judas, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu espírito de vaidade, de grandeza, leva a não ir até Jesus, a não pedir perdão. Ao contrário, prefere a morte. Prefere a morte. Que pena. Eu gosto muito de dizer isso. Que pena. A falta de esperança de Judas fez com que Judas não visse Cristo ressuscitar. Você já imaginou? Se Judas tivesse esperado 3 dias, ele tinha visto a ressurreição de Jesus. Mas ele não esperou pela ressurreição, ele não foi capaz de esperar 3 dias, ele não foi capaz de compreender a palavra de Jesus, e aí se enforcou, se matou, perdeu de ressuscitar com Cristo. Que nós tenhamos hoje paciência. Sejamos pacientes. O Evangelho de hoje vem nos ensinar que todos nós somos traidores do Cristo. Tal qual Judas, tal qual Pedro, todos nós somos traidores de Cristo. Quem de nós já não traiu? Diria até a frase de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não traiu Jesus, atire a primeira pedra. Todos nós traímos Jesus diariamente. Agora, que nós façamos como Pedro. Voltemos arrependido para aquele que é o Senhor da misericórdia, ao invés de se matar como Judas, ao invés de se desesperar. Espere, porque a ressurreição está logo aí. E quando Jesus ressuscitar, você também ressuscitará com ele. Venha sobre você, sobre sua casa, nesse dia, nessa manhã de terça-feira dessa Semana Santa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.